Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 3. Senhor maravilhoso a nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pode repetir, meu irmão? Mateus 3. É a minha metade, fala. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, e nunca se apagará. Amém, irmãos? Podem assentar-se. Agora no final do ano, eu estava com o propósito de ler de novo, né? O Novo Testamento, pelo menos os evangelhos. Eu estava falando com o Senhor que às vezes a gente lê com tanta pressa, ou às vezes está pregando alguém, a gente lê só aquele pedacinho, mas a Bíblia tem tanta parte assim que alguns versículos que a gente já ouviu várias vezes, mas por muito tempo de não ouvir a gente não se recorda. Então eu tenho pedido ao Senhor, falar do Senhor, pelo menos os evangelhos, eu quero ler de novo, quero estudar melhor essa parte. E hoje eu estava lendo Mateus 3, eu achei muito interessante essa parte de João Batista, porque, assim, eu vou ser breve, né, mas eu queria destacar 3 coisas aqui essenciais na vida do cristão que eu pude enxergar na vida, pregação, na obra de Deus através de João Batista. João Batista, irmãos, ele não era um homem qualquer. Ele era, além de ser profeta, ele era primo do Senhor Jesus. Então era uma pessoa que da família, era uma pessoa que poderia se exaltar. Como a gente vê hoje em dia, muitos, eu creio que aqui não acontece, mas muitos que batem no peito e dizem: eu sou a diaconisa da igreja, mas eu sou a esposa do pastor, mas eu sou a filha do pastor e tal. Então, irmãos, João Batista tinha tudo para dizer: eu sou o primo do mestre. Eu vim na frente dele para endireitar o caminho dele, para preparar o caminho para ele. Ele tinha tudo, irmãos, mas a gente vai ver mais na frente que ele diz: necessário é que ele cresça e eu diminua. E eu acho tremendo, irmãos, essa palavra. E então, eu pude ver a humildade, né, que não pode faltar na vida do cristão. Quando a gente reconhece que o Senhor ele tem uma grande obra para fazer através da nossa vida, mas a gente é totalmente dependente do Senhor. E ai de nós se não fosse Deus na nossa vida, não é verdade? O Senhor Jesus, ele declarou para nós, eu costumo dizer muito lá na igreja, na escola dominical: sem mim nada podeis fazer, absolutamente nada, irmãos. O nosso acordar é do Senhor, o nosso respirar é do Senhor, o alimento à nossa mesa é o Senhor que nos dá a força para trabalhar, para ter o dinheiro para ir lá comprar.
né, irmãos? Tudo na nossa vida vem do Senhor. E eu acho lindo, irmãos, quando a gente tem humildade diante do Senhor, de reconhecer que, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Como eu cheguei aqui, como já cheguei na igreja muitas vezes, cansada, às vezes falando, Senhor, hoje eu estou tão vazio, hoje eu estou tão assim. Senhor, fala o meu coração, não deixa eu ficar desse jeito. E é gostoso quando a glória de Deus ela envolve a gente de tal maneira que Deus preenche aquele vazio que a gente outrora sentiu. E quando a gente já sai já glorificando, já sai mais forte, já sai às vezes até com a solução de um problema. Muitas das vezes, ou às vezes quando não sai com a solução do problema, sai melhor, irmãos. Porque quando a gente sai com a solução do problema, a gente sai confiando de que a gente vai fazer alguma coisa para resolver. Agora, quando a gente sai sem a solução do problema, é melhor. Porque como o Senhor disse através de Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, filho. Então, a gente pede ao Senhor, Senhor, me dá graça para eu passar por essa luta, por essa dificuldade. Senhor, me dá força. E o Senhor, Ele dá uma força, irmãos, da onde a gente não imagina. Às vezes a gente olha e a gente fica até espantado. Fala, nossa, como é que eu passei por isso? Quando a gente chega lá na frente, que a gente é vitorioso, a gente olha e fala, foi a graça de Deus, porque eu sozinho não conseguia. Então, irmãos, a primeira coisa aqui que eu pude ver é a humildade. É reconhecer que é o Senhor que cresce e a gente diminui, né, irmãos? E eu acho lindo, irmãos, que Ele não fecha a sua boca. Eu sou a voz que clama no deserto, né? Alguns fariseus vão perguntar a Ele, quem tu és? E Ele diz, não é nesse texto, mas Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Irmãos, o Senhor, Ele tem nos dado força para falar. Para quem for. Que seja para uma pessoa com status muito importante, ou que seja uma pessoa que está nas ruas, ou que seja uma pessoa que está sofrendo, chorando com muita dificuldade, ou uma pessoa que está tão bem, está tão próspera que acha que não precisa de Deus. O Senhor, Ele nos dá essa voz. O Senhor, Ele nos prepara, Ele nos alimenta. Toda vez que nós viemos à casa do Senhor, desde a primeira oração, Deus já está falando. Né? Glória a Deus por isso. Quando a gente chega na casa do Senhor, nas orações, nos hinos, nas palavras aqui, nas oportunidades, Deus vai falando e a gente vai sendo alimentado. Sabe, quando a gente está com muita fome, mas a gente não vai conseguir ser alimentado completamente se a gente comer só feijão, ou só arroz, ou quem faz dieta só uma saladinha. Até a saladinha de quem faz dieta leva alface, tomate, agrião, cenoura, não leva um monte de coisa? Então é esse o trabalhar do Senhor no culto. No culto tem as crianças que falam alguma coisinha, né? Tem a bateria aqui, que a Elisiane é usada pelo Senhor para tocar. Tem os louvores, que o Senhor usa as vozes dos nossos irmãos. Nossa, que hino lindo que foi louvado aqui na frente, que a Elisiane louvou. E assim, os planos de Deus são maiores que os meus. Glória a Deus por isso. Imagina, irmão, se a gente seguisse um Deus que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem lábios, mas não falam, né, irmãos? Então, glória a Deus, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E eu, ultimamente, eu nem tenho tido muito tempo nem para sonhar. Eu tenho me encontrado assim, muito fraquinha, muito cansada. Eu estudo a palavra do Senhor, mas eu peço a Deus direção para que me renove naquela palavra, me dá uma direção diferente naquilo que eu já aprendi, mas eu quero sempre aprender algo diferente. E o Senhor tem trabalhado na minha vida nisso. Então, irmãos, não perca a oportunidade de adorar, porque o Senhor, Ele te dá essa voz, mas antes dele te dar a voz, Ele te prepara, Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele fortalece, Ele cria toda aquela estrutura para na hora que você falar glória a Deus, até quem está lá fora vai escutar. Não vai ser aquele glória a Deus cansado, que às vezes o irmão que está do lado não ouve, mas o Senhor, Ele nos prepara para ter uma voz. O Senhor, Ele nos prepara para sermos ouvidos. Quantas vezes, irmãos, a gente quer sair para evangelizar, a gente jejua, a gente ora, a gente faz uma consagração, a gente se prepara, mas a gente, na nossa oração, a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, amacia os corações, porque a Tua palavra diz que nos últimos dias existiria uma dura cerviz, que as pessoas iam ter o coração de pedra, que as pessoas não iam querer ouvir. Mas a palavra do Senhor também diz, prega em tempo e fora de tempo, andando pelo caminho ou indo deitar. Né, irmãos? A gente está no momento de pregar, de falar, e doa quem doer. Não é verdade?
Seja parente, seja amigo, seja vizinho, seja o inimigo, porque o inimigo pode se tornar amigo, depende da nossa atitude, né? Eu tenho pedido muito ao Senhor isso, que se eu tenho algum inimigo, se tem alguém que tem algo contra mim, para o Senhor me mostrar, para o Senhor me dar uma estratégia, para que eu possa chegar na pessoa e a minha voz sair. Não ser aquela voz engasgada, aquela voz abafada. Sabe quando a gente está tendo um pesadelo, que a gente está gritando, mas no pesadelo não sai a voz? Então, que nós não tenhamos essa voz assim. Mas que o Senhor, Ele realmente trabalhe no nosso interior ao ponto de quando sair a voz, que almas sejam curadas, que almas sejam libertas, porque o Espírito de Deus, Ele fala através de nós. Ele cuida de nós primeiro, nas nossas angústias, nas nossas tristezas. Quando a gente pensa assim, nossa, meu Deus, eu que estou precisando ser curada hoje, eu que estou precisando ser alimentada hoje. O Senhor espreme o limão para fazer uma limonada. O Senhor espreme o nosso ser, o Senhor tira de nós um azeite para perfumar, né, a casa do Senhor, para ser queimado, para, né, irmãos, para ser trabalhado para o Senhor. Então, irmãos, vamos vir cansado, vamos vir triste, desanimado, mas vamos vindo crendo que daqui sairemos diferentes para a glória de Deus. E a terceira coisa aqui que o Senhor falou forte ao meu coração, que sempre fala, que todas as minhas Bíblias têm esse versículo marcado, essa aqui não tem, que essa é nova. O versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse versículo vale em glória a Deus, irmãos. Porque quando eu estou arrependida, eu choro. Quando eu estou arrependida, dói. Quando eu estou arrependida, eu fico desesperada para consertar. Quando eu estou arrependida, dói de tal maneira que, nossa, é um negócio insuportável. Dói em mim, dói em quem está em volta. Quando eu estou arrependida, irmãos, eu nunca mais vou fazer. O fruto digno do arrependimento é esse que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, no nosso interior, no nosso dia a dia. Fruto digno de arrependimento. Para dizer, poxa, o Luizinho ele brigou com a mãe dele hoje. Aí aquilo doeu, aquilo incomodou, nossa, ele não conseguiu nem dormir. Mas aí no dia seguinte ele foi lá, deu um abraço na mãe dele, me perguntou se ela queria que fizesse alguma coisa. Sempre tem, né? Minha sogra sempre tem uma areia lá para carregar. Então, ele chega, ele fala e aquele negócio fica diferente. Aí toda vez que ele está chateado, que ele está irado com alguma coisa, mas ele lembra, aquele dia eu magoei a minha mãe. Aí volta aquele arrependimento. Toda vez que vai acontecer alguma coisa parecida, toda vez o Espírito Santo de Deus, ele mostra pra gente. Lembra aquele dia? Foi outra pessoa, foi outra situação, mas é alguma coisa parecida. E dói de novo. Eu não entendo, irmãos, quando algumas igrejas é pregado que quando a gente perdoa, quando a gente se arrepende, quando a gente libera perdão, que a gente esquece, que aquilo fica curado, que a gente não sente mais doer. Eu sinto doer. Eu lembro até hoje tudo que eu fiz de errado e dói. Toda vez que eu vejo a pessoa, toda vez que eu passo por uma situação parecida, dói, porque a gente precisa ser lembrado. O arrependimento, o perdão, ele não é uma lavagem cerebral. O arrependimento, o perdão, o que Deus quer trabalhar, o que Deus quer conosco, é algo que vai incomodar a gente até o Senhor Jesus voltar ou até a gente morrer. Por quê? Porque é o Espírito Santo tocando a nossa vida para a gente não fazer de novo. Então, irmãos, é tremendo quando ele fala, você está arrependido mesmo? Então produza frutos dignos de arrependimento. Mostra para todo mundo que você está arrependido. Você não vai viver chorando o resto da vida, você não vai viver reclamando para o resto da vida, você não vai se afastar das pessoas as quais você machucou, mas você vai mostrar que você está arrependido. Como? Agindo diferente, falando diferente, mostrando que dessa vez você fez diferente. Há poucos dias eu coloquei no Facebook, que eu não sei se foi ontem ou anteontem, que eu coloquei a ordem é para renovar e não reciclar. E Deus falou tanto ao meu coração, porque Deus ele mostrou para mim assim, tudo se fez novo. Aquele versículo, eu esqueci onde está. Aí eu estava trabalhando nesse versículo, meditando nesse versículo.
E Deus estava falando, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, se eu reciclo, eu vou viver com aquela coisa. Ah, isso aqui é uma tampinha de um copinho de requeijão. Aí aqui está como uma tampinha para não entrar poeira na água. Mas toda vez que eu olhar, foi reciclado, está sendo usado para outra coisa. Mas toda vez que eu olhar, eu vou lembrar que isso é uma tampinha de copo de requeijão. Já quando tudo se fez novo, vai derreter aquilo ali e fazer uma outra coisa, pode fazer uma escultura, pode fazer uma chupeta de neném, vai ser uma outra coisa, vai ser algo diferente. Então, quando Deus ele fala para nós, tudo se fez novo, é renovação na nossa vida que a gente precisa. É se eu sou uma pessoa arrogante, se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa estressada, se eu sou uma pessoa que tem poucas amizades, eu sou uma pessoa que tem poucas amizades. Mas assim, para a glória de Deus, os meus amigos, aqueles que eu digo, você é minha amiga, são amigos que eu posso contar para todas as horas. É difícil eu falar para alguém, oi minha amiga, eu não sou daquele tipo que fala, amiga, e depois pelas costas dá uma facada, não. Então, irmãos, assim, quando Deus ele falou no meu coração sobre isso, eu fiquei pensando, renovação. Quer dizer que tudo que eu preciso mudar, e eu preciso mudar muita coisa. Nós precisamos, né, irmãos? Porque não existe crítico melhor de mim do que eu mesmo. Que Deus ele mostra para nós, o Espírito Santo ele toca no nosso coração que nós precisamos mudar e ele incomoda até a gente mudar. A gente se sente mal. Toda vez que aquela situação acontece, a gente fala, poxa, aqui eu podia ter feito diferente, mas eu fiz assim de novo. Meu Deus, tem misericórdia. Aí eu lembro, né, irmãos, de Provérbios 31, no finalzinho, lá no último texto, que fala da mulher virtuosa, né? Aí vai falando como que ela lida com o esposo, que lá na igreja todo mundo nota a diferença, e como que ela faz a comida, como que ela trabalha bem, e levanta cedo, e eu falo, meu Deus, como que eu preciso mudar? Como falta coisa para mim, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu lembro do salmista que diz, ensina-me a contar os meus dias até que alcancei um coração sábio. Né, irmãos? Então essa é a ordem que o Senhor tem para a nossa vida, para nós nos renovarmos a cada dia, permitir que o Senhor mexa naquelas áreas que está até com teia de aranha, porque nem a gente mesmo mexe, e pedir a Deus para mexer, para limpar, para modificar, porque a gente precisa, né, irmãos? Não sei se é a palavra que os irmãos gostariam de ouvir, mas é o que eu pedi ao Senhor a direção, e logo que eu abri a palavra do Senhor, já apareceu sobre João, testemunho de Jesus, aqui no Evangelho segundo João. Então eu queria ler também com os irmãos, João capítulo 3. É gostoso demais, irmãos, a gente nos permitir que o Espírito Santo venha agir na nossa vida, renovando o nosso interior. Senhor, eu tenho vergonha de falar em público. Aí Deus vem e faz aquele todo preparar, porque às vezes a gente pensa que Deus vai substituir por outra coisa ou Deus vai tirar a gente daquela situação. Aí Deus cria mais situações parecidas ou iguais, às vezes todos os dias, ou às vezes 2, 3 vezes na mesma semana. Para quê, irmãos? Para que a gente venha se esforçar para mudar. Porque Deus não vai mudar a gente assim da noite para o dia, mas Deus vai nos dar a oportunidade, como diz lá em Isaías 41:10, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então, irmãos, é Deus que esforça, é Deus que, verdadeiramente, irmãos, todos os dias, é Deus que faz a gente passar por situações que a gente não entende. A gente fala, Senhor, eu sou tua serva, Senhor, eu tenho te buscado, Senhor, eu conheço a tua palavra, eu tento, pelo menos eu tento, viver a tua palavra. Tem gente que nem tenta, né? Aí a gente fica pensando, a gente não entende, realmente não é para entender, é para a gente passar por aquilo da melhor maneira possível. E se vier outra situação parecida, é porque a gente ainda não fez direito, aí Deus bota a gente para fazer de novo. João 3, a partir do 22. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação.
e foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquele que se viu e ouviu, isso testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Né, irmãos, isso tem acontecido, infelizmente, nos nossos dias de hoje. Nós estamos vendo, irmãos, a palavra do Senhor se cumprir, dizendo que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Dizendo, irmãos, que é pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação. E nós temos visto, né, irmãos, tudo isso se cumprindo. Por quê? Porque aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, irmãos, que nós possamos pedir a Deus para que essas pessoas tenham um encontro com Deus rápido. Porque eu entendo, irmãos, como Moisés não fechou a arca, mas a arca foi fechada por fora. Eu creio que está chegando o momento da nossa arca ser fechada. Está chegando o tempo da gente subir e que Deus nos conserve, irmãos. A palavra do Senhor, ela vem dizendo para nós que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, irmãos, às vezes a gente olha para o lado, a gente vê, igual no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu posso não ser atingido para ser derrubado, mas às vezes eu fico tão distraído com o irmão que o Senhor volta e eu não vejo. Porque olhando, às vezes criticando, falando, caiu por causa disso. Mas como tem estado o meu coração? Será que eu tenho falado para edificar? Será que eu tenho abençoado a vida da pessoa? Será que eu tenho estendido a minha mão para ajudar a pessoa a levantar? Porque, como dizem por aí, né, irmãos? O cair é do homem, levantar é de Deus. Não. O cair é do homem, levantar é do homem. Porque quem caiu foi o homem. Então Deus, ele dá uma força, Deus, ele sustenta com o braço forte, mas é a gente que tem que levantar. E levantar mais forte para a glória de Deus. Eu creio, né, irmãos, o nosso ano 2017 está terminando, mas eu creio que ainda esse ano a gente vai ver muita coisa acontecer. A gente vai ver milagres acontecendo. Coisa que a gente pensa que é impossível, sabe? Coisa que a gente ora, que a gente chora, mas a gente mesmo não acredita mais. A gente fala, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu estou perdendo a fé. Eu preciso ver esse milagre acontecer. Mas a gente está pedindo, está orando e está pedindo alguém para orar também, porque a nossa fé já não está sendo mais suficiente. E eu creio que a gente vai ver, irmãos, ainda esse ano a gente vai ver muito milagre acontecendo, né, irmãos? E que a gente possa se alegrar com o milagre do irmão e esperar pelo nosso, né, irmãos? Aqui João Batista, ele vem dizendo, convém que ele cresça e eu diminua, né, irmãos? Ele está dizendo o quê? Que o ministério de Jesus ia crescer. E o dele podia diminuir, podia extinguir, ou ele podia até morrer, como morreu. Mas o que estava à mão dele, ele fez conforme as suas forças. Ele fez o que podia fazer, né, irmãos? E o Deus deu graça para a vida dele, abençoou ele, abençoou seus discípulos, né, irmãos? Que nós possamos fazer um bom trabalho para a glória de Deus, que nós possamos nos lançar sobre a graça de Deus, falando, Senhor, me ajuda, eu não sei fazer, Senhor, eu não consigo fazer. Aquele hino, né, do Eli Soares que fala,
Me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Até um certo tempo a gente tenta ir sozinho. Mas a partir do momento que a gente começa a ver que tá fracassando, que não está dando certo, que a gente está buscando, mas ainda falta alguma coisa, é o momento, né, irmãos, da gente descer e falar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, Senhor, renova minhas palavras, renova minha vida, renova todo o meu ser, me transforma numa pessoa totalmente diferente. Quando eu me olhar no espelho, até eu fico admirado, né, irmãos? Mas que a gente possa renovar o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, a nossa maneira de ver as coisas, né? Nos últimos dias, eu olhava para uma pessoa. Aí se a pessoa me olhasse sério, igual a Adriana me olhava assim, tá me olhando agora, aí eu já falava: nossa, a Adriana tá chateada comigo com alguma coisa. Aquilo me cortava todinha por dentro. Falava: meu Deus, o que eu fiz pra Adriana que ela tá chateada comigo? Eu ficava desesperada. E às vezes não era nada. Às vezes a Adriana tava com uma dor de cabeça, passou o olho por mim, ela nem me viu ali. Então, irmãos, ultimamente eu tenho orado ao Senhor, tenho pedido: Senhor, me ensina a ver as pessoas como o Senhor vê. Porque ainda que seja um ladrão, ainda que seja uma prostituta, um homossexual, é uma alma preciosa aos olhos do Pai, como é a minha. É uma alma que cada gota do sangue de Jesus foi derramado pela vida dela, como foi pela minha. Então, por que tanta soberba? Por que tanta mediocridade? Por que tanto egoísmo? Né, irmãos? Eu reconheço que eu preciso mudar muito. Eu reconheço que muita coisa que eu vejo, que a palavra do Senhor mostra que ia acontecer, e eu ainda me escandalizo. Então eu tenho pedido: Senhor, trabalha no meu coração, muda a minha vida, Senhor, porque eu quero ver como o Senhor vê. E o Senhor tem aberto a minha mente, e eu tenho olhado as pessoas assim de forma diferente, e tem sido bênção, sabia? Algumas pessoas, às vezes, que olhava torto mesmo por olhar, e eu deixei para lá, hoje estão virando amigas. Então o Senhor, Ele faz esse milagre. O Senhor faz o inimigo virar amigo, a partir do momento que a gente muda o nosso foco. A partir do momento que o irmão está olhando torto, ou o patrão, ou o amigo, ou o vizinho está olhando torto, vou olhar para outro lado. Senhor, me abençoa nessa área e tal. E o Senhor, Ele vai me abençoando de uma tal maneira que vai respingando em quem está em volta, e a pessoa vai vendo que se ela tinha algo contra você, aquilo cai por terra. Por quê? Porque você está sendo tão abençoado e está abençoando quem está em volta, aí aquilo vai trabalhando no coração da pessoa também. Né, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor falou ao meu coração no dia de hoje. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Né? Creio que o Senhor também falou ao coração